Meus amigos, no Dica de Leitura de hoje, vou lhes indicar um livro escrito pelo professor Marcos Mello. Marcos Mello é jurista, um dos mais experientes advogados criminalistas especializados no júri no estado da Bahia, professor também de Direito da Universidade Católica. O professor Marcos Mello formou gerações aí de alunos e atuou em inúmeros casos no júri. Portanto, nos presenteou o professor Marcos Mello com este livro de memórias chamado Na Tribuna do Júri, Minha Emoção e Paixão. Para minha honra, já há alguns anos fui presenteado pelas próprias mãos do autor com este exemplar. Mais do que um livro de memórias, este No Tribunal do Júri, Minha Emoção, Minha Paixão, é um documento, é um registro de quem viveu por dentro, de quem viveu nas entranhas esta experiência ímpar de atuar, portanto, na engrenagem, de ver de perto, no palco das mazelas humanas, que é o Tribunal do Júri, ver como as imperfeições humanas elas se apresentam, como elas são descortinadas neste verdadeiro palco, como diz das lágrimas, que é o Tribunal do Júri. Ao longo dessas décadas de experiência, portanto, o professor, de maneira generosa, registrou neste livro, nas páginas desses livros, alguns dos casos que, por alguma razão, ele achou que seria bastante interessante dividir com o público que não é do direito, mas que gosta, tem curiosidade do júri, quer aprender mais sobre a mente humana, né? Sobre as imperfeições humanas, e também para os estudantes e profissionais do direito, e principalmente para aqueles que gostam e atuam no Tribunal do Júri. Então, portanto, Na Tribuna do Júri, Minha Emoção e Paixão. Livro interessantíssimo que, como disse, é de imensa riqueza para quem quer entender mais sobre as contradições humanas. As contradições humanas. O júri é o tribunal eleito pela Constituição da República, no sentido de que a Constituição determinou que o povo, que os cidadãos julgassem o seu semelhante acusado de cometimento de crime doloso, crime intencional contra a vida. Então, o professor Marcos Mello, neste livro, ele registrou alguns casos, como eu disse, que já os títulos são interessantíssimos e despertam grande interesse. Por exemplo, vou citar alguns. Tá? Então, nós nos deparamos, por exemplo, com este título aqui: Acusado de matar com uma bomba de pneu de bicicleta. Esse foi um caso. Outro caso, Antônio de Jesus Almeida, o gordo da carne. Não é? Outro caso, Comarca de Lençóis, amor inseparável. Né? E aí todo um desfile de casos interessantíssimos. Tentativa de homicídio contra um promotor, o mijão de Itaparica no banco dos réus, né? Mãe acusada de matar o filho, o tio matou o sobrinho, um caso de fratricídio, um caso de parricídio, né? E aí vai, todo um desfile realmente. E aí ele segue falando também, começa entrando em certo momento do livro, naquilo que ele chama de alguns casos de homicídios passionais. Durante muito tempo, na história do Tribunal do Júri, a maioria dos casos que lá chegavam para julgamento eram casos passionais, homicídios passionais, movidos pela paixão, pelas paixões humanas, às vezes paixões conjugais, extraconjugais, não é? Hoje em dia, a maioria dos homicídios levados a cabo no Brasil, infelizmente, muitos, inclusive, são aí por conta do tráfico de drogas. Vidas que se perdem por conta desta praga do tráfico de drogas. Júri absolve mulher que matou o companheiro. O réu que tentou fugir do fórum. Né? O júri de Gordinho e Cabeção. Isso aqui foi um homicídio que se deu no interior do sistema prisional. Né? O delegado que matou um subordinado. Orgia no hotel. Isso aqui foi um crime ocorrido em 1987 no interior de um hotel assim, popular, vamos dizer assim, ali no centro velho da capital baiana, Salvador. Policial militar acusado de assassinato de um menor. Né?
Hércules, o Matador, um crime ocorrido em 1977, né? O Poeta no Banco dos Réus, né? Crimes contra agentes federais, aí vai. É uma verdadeira coletânea de vários casos concretos que o professor Marcos Mello atuou ao longo de sua carreira. Ele divide conosco aqui, inclusive essas impressões, essas experiências que, na verdade, além desse saborear uma boa narrativa, aqueles principalmente que são do direito aprendem. Tem aula neste livro com o professor Marcos Mello, tá certo? Eu super indico então esta obra bastante interessante aí do grande jurista baiano. Um abraço, até a próxima.